Oi, 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 pessoas! Aqui no Simbora Viajar, nós estamos com uma série de vídeos sobre Roma. Nesse vídeo, nós queremos falar sobre os transportes em Roma, como se locomover, passes e tarifas, e como se deslocar dos aeroportos até o centro de Roma. Dizendo que a rede de transportes públicos de Roma não é a mais pontual, nem a mais extensa, não é a que tem a melhor cobertura, mas, dependendo dos casos, em geral, cobre muito bem e serve muito bem ao turista que precisar dela. Quando se fala de transporte numa cidade onde você não conhece, você vai aprender a se locomover, algumas pessoas tendem a prioritariamente optar por táxi, porque você vai estar com um motorista local dirigindo para você. Eles começam dizendo que existem essas duas opções, né? Táxi e Uber. Mas sobre os táxis de Roma, não sei se você já pesquisou, já deve ter ouvido falar que eles têm fama de serem muito caros e de serem malandros, os famosos estafadores. Então, assim, requer um pouco de atenção e de cuidado, querendo ou não, embora você não conheça os trajetos. A dica é que você coloque ali um GPS também para saber como ir de um ponto ao outro, se você chamar um táxi. Para não dar espaço para aquela esperteza do cara desligar o taxímetro, de fazer um caminho mais... Aproveitar que você é turista e não conhece, fazer um caminho mais longo. Eles são conhecidos por serem, né, malandros nessa questão. Então, para te prevenir com relação a isso, eu te indico também já ir conhecendo um pouco sobre como funcionam as bandeiradas e as formas de cobrança, para você não ter grandes surpresas. Em Roma, por exemplo, você tem direito a uma mala. Se você é turista, você tem direito a uma mala. Qualquer outra mala além dessa, você paga por uma mala por suplemento de mala, por exemplo. Então, dá uma pesquisada antes para ver como que funciona a tarifação dos... Nem sei se essa palavra existe. As tarifas dos táxis, e você já ir um pouquinho mais prevenido e mais vacinado com relação a essa fama de malandragem que eles têm. E aí você pode também me perguntar assim, tá bom, tem táxi. Se eu não quiser de fato optar por transporte público, que nós vamos falar em seguida, vamos falar um pouquinho depois, mas eu posso alugar um carro? Sim, você pode. E na verdade é uma opção de muitos turistas, mas em Roma especificamente eu não te recomendaria. A menos que você alugar um carro em Roma vai te servir muito se você for fazer algum bate-volta ou se você vai de Roma para algumas outras cidades do interior da Itália. Mas dentro de Roma mesmo há muita dificuldade com estacionamento e o trânsito não é, se pode dizer, o trânsito mais fluido de todos. Então, na verdade, vai te atrasar mais por causa do trânsito. O trânsito não é sempre caótico, mas tem aqueles horários, é uma cidade grande como qualquer uma outra, então alugar carro pode não ser a melhor opção. E aí, antes de falar do transporte público, eu quero já te dizer que a melhor forma de conhecer Roma, de fato, é usando o famoso P2, caminhar a pé. Roma é conhecida por ser uma cidade que é um museu a céu aberto, e isso não é clichê, isso é verdade. A cada esquina, ou mesmo de uma esquina a outra, você tem infinidade de coisas para ver, em especial no centro histórico de Roma. E aí, se você caminha, você não vai perder nada. Então, caminhar em Roma é sempre a melhor opção. Vamos falar então do metrô, né? Geralmente, quando a gente vai para alguma cidade dessas cidades turísticas, o que a gente primeiro procura em termos de transporte público é o metrô. O metrô de Roma, ele é o menor de toda a Europa. Por quê? Porque Roma é uma cidade muito antiga e todas as vezes que eles começam uma escavação para fazer, digamos, uma outra linha de metrô, eles se deparam com algum sítio arqueológico. Por isso, o metrô de Roma só tem 3 linhas, mas essas linhas elas cobrem basicamente todo o centro histórico ou os principais pontos turísticos. E aí eu vou falar um pouquinho, brevemente, dessas 3 linhas para te direcionar, não é? A linha A, que é a linha laranja, é basicamente a que cobre ali a região do Vaticano, a da Piazza de Espanha, a Fontana de Trevi. A linha B, que é a linha azul, cobre ali a região do Coliseu e da Pirâmide. E a linha C, que é a linha verde, a linha que é mais recente, inaugurada, e ela já não cobre pontos muito interessantes para os turistas. E claro, todas elas convergem na estação principal, que é a Termini.
E aí, além do metrô, metropolitana, a rede de ônibus de Roma, ela é bem eficiente, ela cobre todos os pontos turísticos e ela é bem recomendada. Como que funciona as linhas, né? Elas são identificadas por letras e por um número. O número diz respeito à linha que ele faz, mas as letras, elas têm uma legendazinha específica. Por exemplo, a U se refere às linhas urbanas, que são a grande maioria, e começa a funcionar de 5 e às 6 da manhã, dependendo da linha, e termina às meia-noite. A identificada pela letra N são as linhas noturnas, que aí vão operar nos horários em que as linhas urbanas não estão mais funcionando, né? Aquelas linhas que operam de madrugada. As que têm a letra X, elas são as linhas expressas e elas são para trajetos um pouco mais longos. E as que começam com a letra E, elas conectam o centro com os bairros periféricos, são as linhas chamadas de exatas e elas têm horários fixos de saída. O site da ATAC, que eu vou deixar também, né, descrito aqui, te ajuda a calcular o teu trajeto também de transporte público em Roma, inclusive de bonde, que além dos ônibus e do metrô, nós temos a opção do bonde elétrico, que é bonitinho, é bacana, te dá uma vista da cidade também, não enfrenta trânsito. A desvantagem do bonde é que eles não perpassam nos pontos turísticos, na grande maioria deles, com exceção da linha do Trastevere e do Coliseu, por exemplo, que tem um bonde que passa ali próximo. Você não vai ter bonde entrando mesmo ali na região da Piazza de Espanha, na Piazza Navona, Campo dei Fiori. E aí vamos falar dos valores, das tarifas do transporte público de Roma. Então, como funciona? Tem o bilhete integrado de tempo, ele custa €1,50 e ele é válido por 100 minutos. Nesse tempo você pode fazer troca de ônibus, de bonde, exceto o metrô, que você não pode sair e entrar pela catraca do metrô novamente. Tem o bilhete semanal, que ele custa €24 e aí ele é válido por uma semana. Você só precisa validar ele a primeira vez que vai usá-lo. E aí, se precisar entrar nos outros transportes, você não precisa mais validar, exceto o metrô, que você precisa apresentá-lo ao controlador. Tem o bilhete de 24 horas, que custa €7. O bilhete de 48 horas, que custa €12,50. O bilhete de 72 horas, que custam €18. E aí estes três também não precisam ser revalidados, basta validar a primeira vez que utilizar e, no caso do metrô, mostrá-lo ao controlador. Você compra o bilhete ou nas maquininhas ali nas estações de metrô, nas tabacarias, nas bancas de jornais. E aí você não tem como comprar esse bilhete dentro do ônibus, por exemplo, dentro do bonde. Você tem que comprar ele antecipadamente. E aí você usa o bilhetinho, você entrou no veículo, né? Entrou no transporte público, você vai até uma maquinazinha validar o bilhetinho. Não deixe de validar. Por quê? Porque não há fiscais assim o tempo todo, mas você pode ser parado se um fiscal entrar dentro do ônibus ou do bonde e quiser verificar se você tem um bilhete, se você validou e você não tiver validado, você vai pagar uma multa. Isso é fato. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram multadas e aí o que ocorre? É muito comum, eu digo porque nós, quando estivemos em Roma, nós não vimos as pessoas validando. Então você pensa assim, de boa, nem eles validam, então eu não vou validar, vou guardar esse bilhetinho aqui para uma viagem seguinte. Mas na verdade você não sabe que tipo de passe as pessoas têm. Se elas têm o passe mensal, o passe anual, ou enfim, não sei. Faça a sua parte e valide para você evitar problemas. Além destes, há o Roma Pass. E aí a diferença destes, por exemplo, desses passes é que esses passes são restritos a transporte público e o Roma Pass, ele engloba desconto em algumas ou muitos museus e atrações de Roma. O que eu indico? Você precisa pesquisar e saber quanto você vai dispor, tipo assim, o quanto eu vou precisar de transporte público, né? E aí faz a continha ali, bota na ponta do lápis e vê qual passe mais vai se adequar para você. Mas, falando um pouquinho do Roma Pass, ele tem duas versões, a versão de 48 horas e a versão de 72 horas. A de 48 horas custa €28 e a de 72 horas custa, vamos ver, R$38,50. Eu vou deixar o site oficial deles aqui também descrito. E aí você verifica no site quais atrações te dá desconto ou quais atrações te dá gratuidade.
E também vale dizer que com Roma Pass você tem direito a furar algumas filas, ou seja, você chega lá no Coliseu, tá lá aquela fila básica e você passa lindo e maravilhoso na frente de todo mundo porque você tem o Roma Pass. Então, verifica pra ti, de acordo com o teu perfil de viagem, o que é que vai ser melhor para o seu bolso ou o que vai ser melhor para o teu conforto. E aí o assunto agora é como se deslocar dos aeroportos de Roma até o centro da cidade. Roma conta com 2 aeroportos principais, o Fiumicino e o Ciampino, e existem algumas formas bem convencionais de ir destes aeroportos ao centro de Roma. Nenhum deles fica dentro de Roma. Eu quero falar principalmente do Fiumicino, porque é o principal aeroporto de Roma. E o principal meio, ou na verdade não o principal, o meio mais eficiente, mais rápido para você ir deste aeroporto até a principal estação de Roma, a Termini, é usando o Leonardo Express, que é um trem expresso que faz o trajeto do aeroporto até Roma em 30 minutos e custa 14 euros. Ou seja, embora seja a mais rápida, não é a mais barata. E aí você vai ter a opção de trem regional. Ele não é expresso como o Leonardo Express, ele faz parada em algumas outras estações. Ele é mais demorado porque faz paradas. Ele custa 8 euros e ele faz parada, por exemplo, nas estações de Trastevere e Tiburtina. Então, se você vai ficar hospedado próximos a essas regiões, pode te compensar mais. É mais barato e pode servir como, talvez até melhor do que o Leonardo Express, que vai direto para a Terra. Nós temos também as opções de ônibus. Existe o ônibus da Terra Vision, por exemplo, que faz o percurso, né? Aeroporto Roma Termini, né? E algumas outras opções até um pouquinho mais baratas. E aí você tem outras 2 opções, né? Você tem a opção de transfer privado, que dependendo de como seja a sua viagem, é uma boa indicação. Em especial, eu acredito que transfer e táxi vai compensar muito para você se você vai em grupo. Por exemplo, se você optar pelo Leonardo Express, que custam 14 euros, e a sua viagem é você e mais 3 pessoas, 4 pessoas... 4 vezes 14, quanto é? Enfim, passa de 50 euros, 56 euros, se eu não me engano. Né? Se a pessoa é boa de matemática, é uma beleza. Enfim, e aí de repente o táxi é mais barato, ou o transfer pode ser a mesma coisa, e vai ter o conforto de ir e te deixar na porta do teu hotel, na porta do teu apartamento. Então quando você vai em grupo, essas opções podem ser melhor, de transfer e táxi. Fica ligado, táxi é tabelado, o valor é fixo, eles não podem te cobrar mais do que isso. O Fiumicino até o centro de Roma, ele custa 48 euros, já incluso uma bagagem por pessoa. E aí o que acontece? É bom você ficar ligado e também ter todo o cuidado para pegar os táxis oficiais. Então, quando você vai saindo do aeroporto, muito cuidado com pessoas te oferecendo transporte e tal, que necessariamente não são táxis credenciados. Eu vou deixar aqui na descrição também os sites oficiais dos aeroportos, porque eles também te dão toda essa descrição com relação a táxi, com relação a se deslocar do aeroporto até o centro de Roma. Inclusive do Ciampino, que a gente não está tratando nesse vídeo. Então fica com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte os vídeos, compartilha, confere as nossas playlists e os demais vídeos. Viaje muito, aproveite Roma se você está indo para lá. É uma cidade amável. Vamos viajar? Simbora viajar!